Perdemos o Silvio Santos. É muito difícil falar isso, mas aconteceu. O dia que ninguém queria que chegasse, chegou. E a gente tem acompanhado pela televisão, pela internet e pelos meios de comunicação as pessoas famosas, os parentes, os amigos, todo mundo dando depoimento e falando sobre o Silvio Santos, falando sobre o quanto ele era uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, que dava muitas oportunidades. E desde quando a gente teve a notícia da perda do Silvio, eu fiquei pensando, poxa vida, eu preciso contar da minha experiência com o próprio Silvio Santos, que aconteceu lá em 2019. E aí eu fiquei muito triste, muito triste. Eu tô triste até agora, chateado com toda essa situação, mas é a vida. E ela segue. Mas eu senti que eu precisava parar, separar uns minutinhos aqui do meu dia para fazer um vídeo e contar sobre como foi a minha experiência pessoal com o Silvio Santos, isso lá em 2019. Eu desde muito pequenininho, desde 5 anos de idade para ser muito exato, eu vi o Silvio Santos na televisão em um domingo, na minha televisão de tubo de 14 polegadas, e eu, bem molequinho, 5 anos, falei, eu quero fazer isso aí que ele tá fazendo. Eu sempre gostei da comunicação, da televisão, e o Silvio Santos foi, é e sempre vai ser a minha maior referência como comunicador, que hoje eu sou. E o destino encaminhou para que tudo isso acontecesse. Um dos meus maiores sonhos, por conta dele, era me tornar um apresentador. E o segundo era conhecer o próprio Silvio Santos. E quis o destino que, nas amizades da vida, nos contatos da vida, um colega meu, que hoje é repórter, o Lucas Padula, sempre foi lá conhecer o Silvio, quis estar perto do Silvio Santos, ia no Jaça atrás do Silvio Santos, ia na casa do Silvio Santos, e um dia ele me convidou, e eu falei, ok, vamos, vamos lá. Só que dentro do meu coração eu falei, caramba, eu não vou perder meu tempo, sair da minha casa e ir atrás do Silvio Santos só para conhecer o Silvio Santos, só para, oi Silvio, sou eu, dá um abraço, faz uma foto, sendo que eu tinha sonhos para serem conquistados, para serem realizados, e que eu sabia que através do Silvio Santos esses sonhos poderiam se tornar realidade. Eu sempre fui de criar muitas coisas, de escrever programas, de escrever quadros, e aí eu peguei útil ao muito agradável, aproveitei esse convite do meu colega, do Lucas Padula, e separei um dos formatos de programas de televisão que eu havia criado, que eu havia escrito, e imprimi essas folhas desse projeto e falei, beleza, Lucas, vamos lá conhecer o Silvio Santos. E a gente iria no Jaça, para assim que o Silvio Santos saísse do Jaça, que era o cabeleireiro dele, a gente tirasse uma foto, conhecesse ele, enfim. Quis o destino que o Silvio Santos não fosse lá naquele dia. Mas algumas pessoas que já estavam lá para literalmente conhecer o Silvio Santos, isso foi em dezembro de 2019, alguns dias depois do aniversário dele, de 89, se eu não estiver enganado, de 89 anos. E aí essas pessoas foram lá para dar parabéns, para fazer aquela foto, para tietar o Silvio Santos, e eu fui em busca de, obviamente, tietar também o Silvio Santos, mas correr atrás do meu sonho e da minha oportunidade com ele. E o Silvio Santos não foi pro Jazz. Ele cancelou a gravação do programa dele que aconteceria nesse dia. E essas pessoas que estavam todas lá, a gente ficou sabendo que ele não iria, que ele teria cancelado essa gravação. E aí, do nada, um grupo de mais ou menos 7, 8 pessoas, uma delas falou, então vamos na casa dele, já que ele não vinha aqui, vamos na casa dele. E aí eu, quê? Vamos na casa dele, então. Entrei em carro de gente que eu nunca nem vi na minha vida. E fui. A gente foi rumo à casa do Silvio Santos. E aí chegou lá, eu com meu papelzinho, com meu projeto debaixo do braço,
Chegou lá, eu fiquei, tá, gente, vamos acordar pra vida, cair na realidade que o Silvio Santos mora aqui, mas ele não vai atender ninguém, tá? Eu tava errado. Eu tava errado. E eu tava tão tranquilo, assim, sem ansiedade, sem nervosismo nenhum, porque, ok, a gente vai na casa do Silvio Santos, ele vai abrir o portão e vai atender a gente, mandar entrar e comer o bolo de fubá. Então eu não tava botando fé nenhuma. Até que ele abriu o portão. Aí ele saiu lá fora e ele falou, o que vocês querem aqui, né, tal. A pessoa falou, a gente veio te dar parabéns, trazer alguns presentes e tudo. E nessa hora o meu nervosismo começou a disparar, porque eu fiquei, caramba, é o Silvio Santos ali na minha frente, né? E aí ele falou, tá bom, vocês estão em umas 7, 8 pessoas mais ou menos, entra um por um aqui pra falar comigo. Aí eu fiquei mais nervoso ainda, porque eu tava com o meu projeto, com o meu sonho, com o programa que eu criei, que eu escrevi debaixo do meu braço, pronto pra entregar nas mãos do Silvio Santos. E ele, daquele tamanho todo, com esse nome todo que é, enfim, não tem palavras para eu falar que vai descrever exatamente quem foi, quem é e quem continua sendo Silvio Santos. E aí ele, com essa humildade toda, falou, entra aqui um por um, e aí foram todas as pessoas para tirar foto, para gravar vídeo, para dar presente, levar um bolo para ele de aniversário, e eu tava só ali, esperando, tranquilo, para falar sobre meu sonho com ele. Eu fui o último dessas 7, 8 pessoas a entrar literalmente dentro do portão da casa do Silvio Santos aqui em São Paulo, no Morumbi, e eu tive 5 minutos de conversa com o Silvio Santos. E assim que eu entrei, ele com aquele jeitão todo alegre, feliz dele, ele perguntou pra mim, quem é você? Aí eu falei, oi Silvio, eu sou o Levi Palomo. Ele, Levi Palomo? O que você veio fazer aqui? Aí eu falei, então Silvio, eu vim trazer esse projeto pra você, pra gente fazer ele no SBT. Eu tava tão nervoso que eu não lembrei nem de dar parabéns pra ele pelos 89 anos. E eu eu entreguei o papel, eram por volta de 9, 10 papéis desse projeto, desse programa que eu escrevi, que eu criei. Ele segurou esse papel e ele começou a folhear esses papéis. E enquanto isso, eu comecei a vender meu peixe. Eu comecei a falar, é um projeto que eu passei 5 anos trabalhando em cima dele, e eu estudei muito, eu fiz uma porrada de coisa em cima desse projeto, ele é multiplataforma, é um programa popular, é isso e aquilo, e ele só escutando, eu falando. Mas eu tava muito nervoso. Eu me tremia demais, eu não sabia como reagir, e eu tava muito feliz, ao mesmo tempo nervoso, com medo, com esperança de ver meu sonho acontecer, sabe? E eu consegui falar tudo que eu precisava falar sobre esse projeto, esse programa que eu criei pra ele. Aí, quando eu terminei de falar, ele prestando muita atenção naquilo que eu falava, me olhando toda hora, aí ele virou pra mim e falou assim, por que você quer trabalhar com televisão? Aí nessa hora eu olhei no olho dele e eu falei, por causa de você, Silvio Santos. Por causa de você. Eu juro por Deus que enquanto eu falava essas coisas, eu olhei pra ele e eu vi o olho dele brilhar. Que nem o meu aqui agora, só que eu tô emocionado e o dele tava brilhando de orgulho. Era nítido, o Silvio Santos nunca foi falso com aquilo que ele sentia, a gente via no rosto dele. E aí eu comecei a contar sobre meu sonho, sobre o tanto que eu já estudei para um dia me tornar um apresentador de televisão, e não foi pouco. E desse projeto ele abriu logo na última folha, na 10ª folha, que era o meu currículo. De uma porrada, um monte de curso de rádio, de televisão, de comunicação. E aí ele virou pra mim e perguntou, isso aqui tudo de certificação é seu, é verdade? Eu falei, é verdade, Silvio, se você quiser eu trago amanhã pra você um certificado de 1 por 1, põe na tua mesa.
Aí ele, poxa vida, bacana, tal. Aí, sobre o projeto, ele virou pra mim e ele falou assim: esse programa aqui que você escreveu, você tem uma cópia? Aí eu falei, eu tenho, Silvio, eu tenho uma cópia no meu computador, que posso imprimir quando eu quiser, enfim. Aí ele falou pra mim assim, então faz o seguinte, faz uma cópia desse papel aqui, esse eu vou ficar pra mim, eu vou ler e vai ficar comigo esse papel. Faz uma cópia desse papel, Levi, e vai lá no SBT, procura o fulano de tal, que na época era o diretor artístico da emissora, e conversa com ele sobre esse projeto. Mas pode deixar que isso aqui vai ficar comigo, esse aqui eu vou ler. Eu não sabia como reagir. Na hora me veio um pico de racionalidade, eu falei, Silvio, olha bem pra minha cara, Silvio, ninguém sabe quem eu sou. Eu sou um desconhecido. Não vão deixar eu entrar no SBT. Aí ele ficou bravo, ele pôs a mãozinha na cintura, aquele jeitinho dele. E aí ele olhou pra mim e falou, mas por que não vou deixar você entrar no SBT? Eu tô mandando você entrar no SBT e você vai entrar. Aí eu, poxa, tá bom, eu vou entrar então no SBT. E isso foi num sábado, 14 de dezembro de 2019. Um sábado, por volta das 10 da manhã. Entre 10 e 11 da manhã. E aí eu falei, tá bom, então eu vou lá, eu vou procurar por esse diretor. E... obrigado. Eu falei pra ele, obrigado, eu vou fazer isso. Aí ele já me dispensou, com aquele jeitinho todo educado dele, ele falou, então tá bom, depois a gente volta a conversar. Já era Natal, como eu falei, era 14 de dezembro, era próximo do Natal. Ele falou, então, um Feliz Natal pra você, pra sua família. E boa sorte, que Deus te abençoe, Levi Palomo. E ele falou isso pra mim. E aí eu saí do portãozinho dele, fechei, despedi, sentei na calçada e eu chorava igual criança. Eu chorava igual o moleque catarrento, sabe? Lá na calçada da casa dele. Meu projeto ficou com ele. Passou domingo, passou segunda, e eu fui no SBT. Imprimi os papéis e levei lá no SBT. Como era próximo do Natal, assim que eu cheguei lá, foi muito louco, porque eu pensei assim, com que cara eu vou chegar na recepção do SBT e falar que no último sábado eu fui na casa do Silvio Santos, eu conversei com o Silvio Santos, ele mandou eu ir lá falar com o diretor fulano de tal, pra falar sobre projetos e um programa novo de televisão que eu tinha acabado de apresentar pra ele. Com que cara eu ia fazer isso? Mas essa era a verdade. Então eu fui. Eu fui lá no SBT e fiz isso. Cheguei lá na recepção, expliquei essa situação, e a moça da recepção falou, ah, tá bom, ele já deixou avisado pra gente. E aí eu, caramba. Daí a moça passou a mão no telefone e ligou pra secretária desse diretor do SBT. E essa secretária falou comigo que, como estava muito próximo do Natal, ele estava muito corrido por culpa da programação, das coisas que são corridas normalmente no final de ano, e que não teria como me atender naquele dia e queria passar um e-mail para mim, e através desse e-mail eu precisava mandar e conversar e desenrolar o que tinha para ser desenrolado em relação àquele projeto, àquele assunto. E eu, como já sou macaco velho de guerra, já tentei muita coisa. Já fui atrás de muita emissora de televisão, de muita emissora de rádio, atrás de muita oportunidade. Sempre quando alguém fala, ah, tá bom, manda um e-mail, acabou. E aí fiquei triste, mas falei, tá bom, passa o e-mail pra mim que eu vou tentar. Eu vou mandar e aí conversa por lá. Fui embora pra minha casa. E a primeira coisa que eu fiz foi mandar esse e-mail para esse diretor do SBT. Passou 15 minutos e ele me respondeu. Perguntando sobre como eu tinha conhecido o Silvio Santos, como tinha sido e tudo, eu expliquei, e ele falou, tá bom.
Em breve a gente conversa, então. Espera passar a virada de ano, em breve a gente conversa. Aí passou o Natal, passou o Ano Novo, entrou 2020. Aí veio janeiro, fevereiro, as primeiras conversas, os primeiros relatos de que o Covid se aproximava aqui do Brasil, já que desde 2019, de setembro de 2019 tinha dado origem a alguns outros países asiáticos, ele começou a se espalhar pelo mundo e em meados de fevereiro de 2020 chegou ao Brasil e começou a se espalhar como praga, assim como todo mundo sabe que foi que aconteceu. E aí eu fiquei, poxa vida, e agora, né? Aí acompanhando as notícias pela internet eu vi que o Silvio Santos tinha voltado das férias dele de Orlando, afinal de contas ele tinha uma casa em Orlando. E aí eu falei, pô, legal, vou mandar um e-mail agora pra gente tentar sentar, conversar, resolver e ver o que vai acontecer com esse projeto, com esse programa. Aí assim que o Silvio Santos chegou, que eu soube pela internet, pelos portais de notícias de televisão, fofoca, enfim, que o Silvio Santos realmente tinha voltado para o Brasil, passou uma semana e foi decretada a primeira quarentena da Covid-19 em 2020. O tempinho passou, eu, para não encher o saco, esperei alguns 3 meses, voltei a trocar alguns e-mails com esse diretor do SBT, que já não é mais agora, atualmente, mas na época ele era o atual diretor artístico da emissora, e ele dizia que eu tinha que esperar a poeira baixar, a pandemia acabar, pra gente sentar e conversar. Nisso eu vi novos programas surgindo lá na emissora, e a coisa voltou a acontecer gradualmente, né, com o tempo. E eu fui, mais uma vez, sentei e falei, e aí, você tem mais alguma data pra gente conversar, pra gente sentar e ver o que pode resolver? E aí meu e-mail não foi mais respondido. E eu confesso que foi bem difícil lidar com isso, porque eu queria tanto que isso acontecesse. Eu já tinha gravado até um pilotinho, assim, no jeitinho que dava, da simplicidade que eu conseguia, com alguns amigos que me ajudaram, enfim. E eu fiquei numa expectativa tão grande de ver isso acontecer. Mas eu acredito que o Covid tem atrapalhado isso. Afinal de contas, o formato desse programa seria impossível de ser feito com aquela pandemia toda. Não foi só isso que atrapalhou, né? Mas fica a história, fica aqui um relato muito grande, muito forte, que eu vou levar pro resto da minha vida, assim. Pra contar pros meus filhos, pros meus netos, que eu consegui conhecer o Silvio Santos. Fui na casa dele, ele me atendeu, ele abriu o portão, eu entrei, conversei por mais ou menos 5 minutos, acredito eu, sozinho. Eu e o Silvio Santos, tete a tete. A gente bateu uma foto. 2, talvez. E esse foi o Silvio Santos. Um cara que recebia qualquer pessoa assim como eu, um desconhecido completo, uma pessoa que não é nem famoso, nem uma autoridade, uma pessoa comum, na própria casa. Me deu muita atenção, me tratou super bem, como eu nunca fui tão bem tratado por nenhuma outra pessoa da grandeza dele, dessa forma tão boa como foi nessa situação. Então isso é uma coisa que eu me orgulho demais, eu sou muito grato à vida por me permitir um dia conhecer o Silvio Santos, estar na casa do Silvio Santos, apertar a mão dele, dizer que meu sonho existe por conta dele, por culpa dele, por causa dele. E ter um projeto aceito, entre aspas, pelo próprio Silvio Santos. Não sei se essa palavra certa, aceito, mas ele gostou, ele mandou ir falar com direção, enfim. É uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida, eu nunca vou esquecer.
E é uma perda realmente muito grande para todos nós. E não é o que eu vou dizer aqui agora, não é nenhuma coisa que eu acredito, é uma coisa que eu tenho a certeza. Qualquer pessoa que um dia se sujeite a dizer que pretende ser um comunicador, ela vai ter, sem sombra de dúvida nenhuma, o Silvio Santos como referência. Eu sou muito grato, eu sou muito feliz por ter vivido essa oportunidade, vivido esses 5 minutinhos de sonho, esse contato próximo com ele. E eu espero um dia conseguir ter a chance e a oportunidade de ser um dedinho do pé daquilo que ele foi e de conquistar verdadeiramente o meu sonho e seguir esse legado como comunicador, assim como foi Silvio Santos.